pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida e sejam todos bem-vindos ao canal Manita. No vídeo de hoje nós vamos fazer um amigurumi porta-copos de coelhinho. Esse aqui é o porta-copos que a gente vai fazer na nossa aula de hoje e ele é de coelhinho, super fofo. E eu tenho também aqui uma versão cor-de-rosa e é uma peça super facinha e rapidinha de fazer. Então, se você gosta desse tipo de peça e ainda não for inscrito no canal, se inscreva, aperte o botãozinho vermelho aqui embaixo, ele vai ficar cinza. Se você já é inscrito, deixe o seu like. E claro, se você quiser e puder, seja membro e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. E eu já quero agradecer de coração todas as pessoas que são membros desse canal. Nós somos mais de 200 pessoas, estamos quase chegando a 300, então muito obrigada. O apoio de vocês é essencial para o meu trabalho por aqui. E se você é novo por aqui, sabe que nesse canal você encontra várias dicas e tutoriais sobre amigurumis. E no vídeo de hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esse porta-copos aqui. E, gente, pensa numa coisinha tranquila, rapidinha e fácil de fazer. E o resultado é muito bonitinho. E a gente tem um pompom aqui. Esse pompom eu fiz com lã, mas você pode... Eu usei lã molê, vou deixar aqui embaixo na lista de materiais. Eu usei lã molê, mas você pode usar qualquer outra marca de lã que você tiver disponível por aí. E como gasta pouquinho material, dá pra gente reutilizar aquelas sobras de fios, né? Que sempre fica um pedacinho no fundo do pacote de outros projetos. Esse aqui eu fiz para o meu uso pessoal, tá? Esse cor-de-rosa aqui, então eu uso aqui em cima da minha mesa. E aí eu postei a receitinha lá no Instagram e fiz uma enquete aqui na comunidade, né, perguntando se vocês queriam que eu trouxesse para cá o passo a passo. Então vocês responderam que sim e está aqui, o pedido de vocês é uma ordem, então tá aqui disponível para todas as pessoas bonitas que faz parte dessa família linda que é a família Manita. E como eu sempre digo, esse aqui é um canal de inspirações. O meu eu fiz cor-de-rosa e azul, mas você pode usar a sua criatividade e fazer com as cores que você quiser ou de acordo com o que seu cliente pedir. Então, é uma peça rápida de fazer que dá pra você presentear, né? Imagina, você dá um descanso de copo ou porta-copo, eu não sei como você chama, mas pode ter os dois nomes, junto com a caneca cheia de bombons. É um presentinho barato e super útil, né? A pessoa vai ficar usando isso aqui depois e vai lembrar sempre desse momento especial. E também dá pra vender, né? Eu nunca coloco o preço sugerido aqui, mas dessa vez eu vou colocar, porque vocês sempre perguntam nos comentários. Então, o preço sugerido é por volta de R$20. Então, você pode cobrar 25, 30, menos de 20 eu acho que você já leva um pouco de prejuízo aí. Querendo ou não, é um trabalho artesanal, então, preço sugerido a partir de R$20 e aí você adapta para sua localidade, para sua realidade, para o valor do material que você comprou. Então é mais ou menos isso. Foi feito com muito carinho para todos vocês. Eu espero que vocês gostem. Compartilhe esse vídeo por aí para que ele possa chegar a mais e mais pessoas. Então dissemina a sementinha da família Manita por aí. E todos prontos? Então preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Pessoas bonitas, e aí, animadas para fazer o nosso porta-copos? Ó, esse aqui eu fiz cor-de-rosa, tá? O meu tá até sujinho, porque esse aqui é de uso pessoal mesmo. Então, eu uso aqui para colocar as minhas canecas em cima. E eu vou fazer com vocês um azul, tá? Então, com esse detalhe aqui das orelhinhas e aqui dessa partezinha reta, azul, mas você pode fazer da cor que você quiser, do jeito que o seu coraçãozinho mandar, ou, né, de acordo com o que seu cliente pedir. Então, vamos reservar aqui, a gente vai começar a fazer por essa basezinha do meio. Então, eu vou usar aqui um azul, esse aqui é o Hortência, é o 2137, e nós vamos começar, é um pouquinho diferente, tá? Essa base aqui, ela é feita em crochê circular. Ó, então, nós vamos começar com um anel mágico, vamos colocar 2 correntes nesse anel mágico e nós vamos fazer 10 pontos altos, todo mundo no plural, aqui nesse anel mágico. Ó, então aqui, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, e aí o último ponto, 10. Então, 10 pontos altos no nosso anel mágico, e são pontos altos mesmo, tá? A gente tá acostumado a fazer amigurumi com ponto baixo, né? Mas esse aqui é ponto alto mesmo. E aí, a gente vai emendar. Ó, então, primeiro, segundo, nós vamos emendar nas alcinhas do primeiro ponto alto que a gente fez. Essas alcinhas das correntes, das duas correntes iniciais, elas só vão servir para preencher o espaço entre um ponto e outro. Elas não vão ser contadas como o primeiro ponto alto. Na segunda carreira, nós vamos fazer aqui 2 correntes, ó, para subir a altura do ponto. Aqui, na base dessa primeira corrente, nós vamos fazer um aumento, tá? O primeiro ponto alto dessa nossa próxima carreira. No mesmo ponto, a gente faz um aumento. Nessa segunda carreira aqui, são 10 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos. E aí, fechar a nossa carreira com 20 pontos altos. Então, eu vou fazer todos aqui e já volto com ele pronto. Carreirinha finalizada. Então, fechamos com 20 pontos altos. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de aumentos. Então, nós vamos fazer de novo, ó. Eu emendei, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês, ó. Eu emendei nas 2 primeiras alcinhas do ponto alto da carreira anterior. E aí, essas 2 correntes que nós fizemos aqui, ela só vai servir para preencher o espaço. Então, aqui emendei com um ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntes de novo para poder subir a altura do ponto. Logo na base, eu já faço um aumento. Então, aqui também, nessa próxima carreira, é uma carreira de aumentos, tá? Então, são 20 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. E eu esqueci de falar no início, mas a agulha que eu tô usando aqui é a agulha 2,5. Se o seu ponto ficar muito aberto, você usa a agulha 2, tá? Então, porque como é ponto alto, ou você dá uma apertadinha no ponto aí, para que eles fiquem mais fechadinhos, tá? O meu com a agulha 2,5 não fica muito aberto não, mas aí você tensiona um pouquinho para evitar de ficar buraco. Se de tudo você tensionando fica buraco, troca a agulha, faz com a agulha 2 ou 1,75. Cheguei aqui no final, vou emendar com um ponto baixíssimo. Ó, e aí nós ficamos assim. Agora eu vou para a próxima carreira. 2 correntes. Agora aqui nós vamos alternar. Vai ser um ponto baixo, ó o costume. Um ponto alto e um aumento. E aí a gente vai repetir isso por toda a volta. Um ponto alto e um aumento. E aí, a gente faz isso por toda a nossa volta. Cheguei aqui no final da nossa carreira, fazendo um ponto alto e um aumento por toda a volta. E aqui nós vamos emendar com um ponto baixíssimo. Só que antes de fechar esse ponto, nós já vamos trocar de cor. E eu vou trocar aqui para branco, tá? Então, eu peguei o fio amigurumi branco. E nós já vamos puxar aqui o fio branco. E agora aqui, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo por toda a volta. Ó, então, aqui eu vou fazer uma corrente, tá? Como nós estamos trabalhando com carreira circular, vou fazer uma corrente para dar a altura do ponto baixo. Logo no primeiro ponto de base aqui, na base da correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. E aqui, eu vou conduzir esses fios por pelo menos uns 2 pontos, para eles ficarem mais... Deixa eu fazer o arremate, né? Vou conduzir por 3 para ficar mais seguro. Agora, eu já posso deixá-los e depois eu vou cortar. E aqui agora, então, nós vamos passar uma carreira de pontos baixos por toda a volta da nossa peça. Ó, então, pontos baixos por toda a volta. Finalizei aqui essa primeira carreira de pontos baixos. Então, fizemos uma carreira de ponto sobre ponto, né, usando pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha de pontos baixos. Então, fiz uma corrente para poder subir. E nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e um aumento. E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta. 2 pontos baixos sozinhos e um aumento, ó. 1, 2 e um aumento. E assim, a gente repete por toda a volta.
Carreirinha finalizada, vou fazer aqui o último ponto, que é o nosso ponto baixíssimo aqui da emenda. E aí, nós fizemos aqui o quê? 2 pontos baixos entre os aumentos. E a base tá pronta. Agora, é só a gente cortar o fio, vou cortar aqui um pouquinho mais longo, para poder arrematar. Daí, a gente arremata esse fio, usa a agulha de tapeçaria para poder esconder isso aqui na parte de trás. Base pronta, já arrematei aqui. E agora, vamos fazer as patinhas do nosso coelhinho. Para fazer as patinhas, nós vamos fazer ela em branco. E nós vamos começar com um anel mágico. Nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Então, é aquele início tradicional de amigurumi. Então, aqui eu fiz 4, 5 e mais um 6. Então, 6 pontos baixos aqui no nosso anel mágico. Vou precisar marcar o último ponto. E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ó, então, aqui, um ponto baixo e um aumento. E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento. Aí, de novo, um ponto baixo e um aumento. E, mais uma vez, um ponto baixo e aqui, por último, um aumento. Então, aqui ficamos com 9 pontos baixos. E agora, a gente sobe 3 carreiras retas. Então, da carreira 3 até a carreira 5, com 9 pontos baixos, pra gente fazer a nossa patinha. Então, aqui é só subir 3 carreiras com 9 pontos baixos cada carreira. Feitas aqui as nossas 3 carreiras de ponto sobre ponto, vou fazer um ponto baixíssimo aqui para poder finalizar a nossa patinha. Nós vamos cortar o fio, lembrando de deixar um pouquinho maior pra gente poder costurar depois. E aí, nós vamos fazer mais 3 iguais a essa daqui. Ó, e aí a nossa patinha ficou assim. Então, a gente faz mais 3 para inteirar as 4 que a gente precisa. Finalizadas aqui as nossas 4 patinhas, eu vou reservar pra gente montar depois. E agora, a gente vai fazer as orelhas. Então, nós vamos começar as orelhas com o nosso fio azul. E nós vamos fazer aqui 6 correntes. Então, nó corrediço. E aí, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vamos começar a partir da segunda corrente. E aí, nós vamos fazer 5 pontos baixos de cada lado. Ó, então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Opa, escorregou aqui, 5 pontos baixos. Ficou assim, 5 pontos baixos do primeiro lado. Agora, a gente vai direto, não faz ponto a mais, não faz corrente, faz nada. A gente vai direto pra alcinha do outro lado. E aí, a gente já faz o primeiro ponto baixo do outro lado. E aí, a gente fez 1, agora 2, 3, 4 e, por último, 5. Aí, a gente não vai fechar esse quinto ponto aqui, a gente vai deixar ele aberto, porque a gente vai trocar de cor. Ó, e aí ficou assim, essa primeira parte, a parte de dentro da nossa orelhinha. Então, a gente vai usar o branco agora, a gente já vai puxar o branco direto aqui. A gente puxa o branco aqui, pra gente poder começar a próxima carreira. Na próxima carreira, a gente vai começar aqui, no próximo ponto, com um aumento. Ó, então, nesse primeiro ponto aqui, a gente vai fazer um aumento. Eu vou passar por cima de todos esses pontos aqui pra poder já arrematar, ó, um aumento. Meu garminzé está cantando. Ignorem esse barulho de fundo aí. Bora lá. 3 pontos baixos agora. Começamos com um aumento, agora 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, aqui, ó, pra virar a nossa orelha, nós vamos fazer 2 aumentos seguidos. Então, aqui, no primeiro ponto aqui da viradinha, um aumento. No próximo ponto da viradinha, mais um aumento. E agora, aqui, a gente faz 3 pontos baixos do outro lado. Então, 2, 3. E aqui, por último, a gente finaliza com mais um aumento. Ó, então, 2 pontos baixos no último ponto. E agora, aqui, a gente pega nesse primeiro ponto e faz um ponto baixíssimo pra gente poder finalizar a nossa orelhinha. E aí, ela fica assim. Então, o que nós fizemos nessa carreira em branco?
nós começamos com um aumento, depois 3 pontos baixos, depois 2 aumentos, depois 3 pontos baixos e um aumento aqui por último. Agora, a gente vai deixar um fio branco suficiente para a gente costurar depois. E esses outros aqui, ó, a gente pode vir e cortar rentinho aqui, porque a gente já conduziu. Se você quiser dar um pinguinho de cola aqui depois, para poder ficar bem firme, né, onde a gente cortou os pontos aqui, pode, tá? Mas eu não vou fazer isso não, acho que assim fica bem seguro. Ó, e aí, a gente faz a outra orelhinha igualzinha a essa daqui. Orelhinhas prontas, então as duas aqui. Agora, a gente vai fazer a cabeça do nosso coelhinho. E agora, vamos fazer, então, a cabeça do nosso coelhinho. Nós vamos começar com aquele início tradicionalzinho do amigurumi mesmo, tá? Então, essa cabecinha aqui, ela é feita igualzinha um amigurumi. Então, é um círculo, na verdade, né? Aquele primeiro círculozinho que a gente começa a aprender do amigurumi é essa bolinha aqui, né? Essa cabeça aqui do nosso bichinho. Então, aqui eu fiz 4... 5, 6 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, fiz 6 pontos baixos no anel mágico. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, a gente vai colocar 2 pontos baixos. Carreira finalizada, fechamos aqui com 12 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. No final dessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fizemos um ponto baixo entre os aumentos e fechamos com 18. Próxima carreira é mais uma carreira de aumento. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. E aí, no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Então, é só fazer 2 pontos baixos e um aumento. Finalizada aqui a nossa carreira. Então, nós fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos. E agora, a última carreira de aumento. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui 2, 3 pontos baixos, um aumento. E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. E aí, no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa carreira, então, fizemos 3 pontos baixos entre os aumentos e fechamos com 30 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. Então, é só fazer ponto sobre ponto por 3 carreiras. Finalizadas aqui as nossas 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e aqui uma diminuição. E aí, a gente vai repetir por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Carreirinha finalizada. Então, fizemos 3 pontos baixos entre as diminuições. E aí, nós voltamos aqui para 24 pontos baixos. Aqui, eu já coloquei os olhinhos. Nós vamos deixar essa parte aqui que a gente começou, que tá mais bonitinha, ficando pra cima. Então, os olhinhos, eu coloquei aqui olhinhos com trava. Esses aqui são número 8, tá? E são castanhos. E aí, eu coloquei na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, entre a sexta e a sétima carreira. Aqui, ó, entre a sexta e a sétima, com 1, 2, 3 pontos baixos entre eles. E aí, você que vê também, né? Se você quiser colocar mais distante, mais pertinho... Eu acho que assim fica bom. E aqui, eu já vou colocar a minha trava de segurança. Eu acho que a minha trava... Olhinhos travadinhos. E nesse momento aqui, se você tiver aqueles narizinhos de plástico, você já pode colocar aqui. Eu não tenho, então eu vou usar o meu bordadinho, tá? Mas se você não tiver, você acrescenta aqui. Ou faz a carreira seguinte e acrescenta depois, tá? Então, fica a seu critério aí. Então... Agora, a gente vai continuar as nossas carreiras de diminuições. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente já pode colocar enchimento. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, aqui nós vamos fazer, ó, 2 carreirinhas. Essa daqui com 2 pontos baixos e uma diminuição. E mais uma com um ponto baixo e uma diminuição. E aí, a gente já pode colocar o enchimento na nossa cabeça.
Carreirinha finalizada, carreirinhas, né? Fizemos duas aqui, uma com 2 pontos baixos e uma diminuição, e essa última aqui com 1 ponto baixo e uma diminuição. E aí eu coloquei bastante enchimento na cabeça e ela ficou bem durinha, ó, tá bem certinho aqui. E agora a gente vai finalizar aqui nessa parte de baixo. Nós vamos fazer agora 6 aumentos. Nós estamos com 12 pontos baixos e agora a gente vai fazer somente diminuições. Então, se temos 12 pontos, nós vamos fazer 6 diminuições. Seis diminuições. Nesse momento aqui, se você achar que é necessário colocar mais enchimento, coloca. E agora aqui a gente só fecha com um anel mágico falso. E aí nós vamos pegar nas alcinhas, indo e voltando. Então, em todas as alcinhas da carreira, eu pego só na alcinha de fora e aí a gente puxa para poder fechar o nosso anel. E aqui a gente arremata e esconde o fio certinho. Eu gosto aqui, como esse é um fio único, eu gosto de dar um nozinho. Ó, mais ou menos assim, no meio do ponto, eu dou um nozinho. E aí eu escondo pro outro lado. Aí eu puxo, ó, e o nozinho se esconde no meio dos pontos e fica imperceptível. E isso é legal. Ó, então agora a gente só modela. Se o seu já tiver com o focinho, tá ok. Agora, como o meu não tá, eu vou bordar o focinho, tá? Igual esse aqui, opa. Ó, igual esse daqui, eu vou bordar com fio preto aqui. Então, como eu dei a opção de usar o narizinho já pronto, eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho, vou acelerar pra poder não demorar muito o vídeo. Ficou assim, pronto. Eu resolvi fazer essa sobrancelha aqui, um pouquinho diferente. E agora aqui, a gente vai aproveitar já para colocar as nossas orelhinhas. Então, a gente precisa alfinetar e depois disso é só costurar. Ó, então eu vou colocar essas orelhinhas na direção dos olhinhos aqui, na parte de cima da cabeça. Vou colocar ela prendendo mais ou menos na segunda carreira a partir do centro. Ó, o centro tá aqui na segunda carreira. E aí, você que decide, se você quiser colocar elas mais juntas, mais separadas, mais separadinhas assim, aí fica a seu critério que você achar que fica melhor. O importante aqui é que elas fiquem certinhas, ó, em relação ao olho, tá? Então, que elas fiquem na mesma altura. Essa aqui tá um pouquinho pra lá, eu vou puxar ela um pouquinho pra frente aqui. Ó, e aí vai ficar assim, agora é só costurar. E pra costurar, a gente só vai dar uns pontinhos aqui, porque é bem tranquilo. Como é uma peça bem pequena, ó, a gente vai passar embaixo, no ponto da cabeça, e aí a gente passa no pontinho da orelha. E aí a gente vai fazendo isso, pelo menos com os 2 pontos aqui de baixo, que eu já posso tirar. E aí sempre observando se ela tá ficando certinha. Ó, então aqui eu vou atravessar, ó, pro lado de cá. Peraí que eu não peguei a segunda alcinha, tem que pegar as duas. Aí, peguei as duas. E agora a gente prende ela no ponto da cabeça aqui, ó. E aí a gente repete isso mais uma vez pra poder reforçar, que senão ela fica molenga, tá? Então a gente meio que costura 2 vezes.
E aí ela vai ficar bem firminha, bem bonitinha. Ó, então primeiro a orelhinha fixada, já ficou bonitinho, né? E aí a próxima a gente faz do mesmo jeito. Ah, gente, finalizado. Olha que fofurinha. Ai, meu Deus, que gracinha esse coelhinho. E dá pra gente... Já passei o blush no nosso coelhinho e, gente, olha que coisinha mais fofinha que ficou. Ai, eu tô muito apaixonada. Olha que carinha de simpático. Agora a gente vai deixar essa cabecinha aqui do lado. E aí, agora a gente vai unir essa baguncinha aqui. Os pezinhos na cabeça. Então, bem nessa região da emenda aqui, nós vamos colocar um pezinho para poder disfarçar essa nossa emenda aqui. E aqui também é você que vai decidir como que vai ficar suas perninhas, se elas vão ficar mais soltas, se elas vão ficar mais soltas, não, mais juntas, mais separadas, aí fica a seu critério. Ó, e aqui a costura é bem simplesinha também. A gente só vai unir as duas partes. Ó, então eu vou pegar nas 4 alcinhas da perninha e vou passar por essa nossa basezinha aqui. Ó, assim. E aí a gente puxa pra ir fechando. E aí a gente faz isso em todos os pontos do pezinho. Ó, aqui. E aí de novo. Ó, e aí ele já vai ficando. Mais uma vez. Eu vou dar aqui um pontinho, porque essa aqui é bem a parte do nozinho, né, da terminação da nossa peça, onde a gente faz aquele ponto baixíssimo. É bem aqui. Ó, e aí ficou assim. Agora eu tô aqui na parte do avesso da nossa peça, né, digamos assim. E eu posso trazer esse fiozinho pra cá. Vou dar aquele nozinho igual eu dei lá na cabeça, ó. Vou dar um nozinho aqui, pra ficar bem presinho, esconder bem. E aí, eu puxo o fio aqui pro meio da perna e corto, que ele vai ficar preso aqui na perna. Ó, perninha costurada. Aí, agora a gente vai repetir o processo pra todas as outras. Aí, se você quiser colocá-las assim, mais juntinhas, aqui ainda vai o rabinho, né? Então, a gente precisa distribuir certinho pra não ficar muito juntas as perninhas depois. Ó, e aí aqui a gente põe a cabeça e do lado de cá a gente põe o nosso pomponzinho pra fazer a perninha, tá? Então, distribui aí, organiza, né? Às vezes você quer colocar mais juntinho, assim, ó, mais assim, fica a seu critério, tá? Do jeito que você quiser, você coloca. No meu aqui, nesse primeiro aqui, eu coloquei bem separadinho, ó, tá vendo? Nesse aqui, eu acho que eu vou colocar elas um pouquinho mais juntos aqui, ó. Junto aqui, tá? Pra ele ficar mais ou menos assim, um pouquinho mais pra frente. Mas aí você decide aí qual é o melhor jeito. Eu vou costurar todos os meus aqui e já volto pra gente fazer o pompom. Todas as nossas patinhas costuradas e o nosso descanso de copo, o nosso porta-copo ficou assim. Agora é só a gente unir a cabeça aqui dentre as patinhas. Então, eu separei aqui um fio amigurumi. Vou dar um nozinho aqui na ponta dele e vou enfiar na cabeça. Aqui a gente precisa reparar como que ele vai ficar quando a gente colocar ele em pé. Quando a gente colocar ele na mesa. Ó, então a gente precisa ver mais ou menos aqui qual que é a carreira que a gente precisa costurar aqui pra ele ficar agradável. Então, aqui no meu tem o anel mágico, né, que a gente fechou. Então, eu vou contar a partir dele. 1, 2, 3, na 4ª carreira. Ó, então, eu vou inserir aqui o nosso fio nessa 4ª carreira. Esconder a pontinha lá dentro. E aqui a gente vai unir aqui, ó. Deixa eu ver quantos pontos. Ó, a gente vai olhar aqui certinho pra ficar mais ou menos reto. E aí, a gente vai ajustando e fazendo pontos conforme precisar. Ó, então, a gente vai pegar lá na cabeça e aqui no corpinho. E aí, de novo, passa no corpinho
e prende lá na cabeça. E aí, a gente vai fazendo isso até uma quantidade suficiente que a cabeça fique presa. E quando a gente colocar ele apoiado em cima da mesa, fique certinho. Porque às vezes a cabeça fica pendendo para um lado. Então, é importante a gente ir fazendo os pontinhos conforme sejam necessários. Ó, tá vendo aqui que ele tá olhando pro ladinho? Então, a gente precisa costurar para que ele fique certinho. E ficou assim, ó, tá costuradinho aqui, na parte de baixo também. E aí, a hora que a gente apoiar ele em cima da mesa, ele vai ficar certinho. Aí, a gente dá uma empurradinha aqui nessa partezinha de baixo, pra ele não ficar levantado. E agora, tá quase acabando, falta só a gente fazer o pompom pra colocar aqui. Pra fazer o nosso pompom, eu vou usar aqui a lã Mollet, mas você pode usar qualquer outra marca de lã que você tiver. Eu vou cortar um pedacinho aqui, vou deixar reservado. E aqui é bem simples, ó. Eu vou usar a minha mão mesmo pra fazer. Então, aqui, eu vou pegar os meus 3 dedos e vou dar voltas aqui nos meus 3 dedos. Então, assim, se você tiver aquele dispositivo de fazer pompom, se você quiser fazer no papelão, pode fazer, tá? Eu tenho, deixa eu ver, em algum momento, lá naquela almofadinha de sol, eu mostro como fazer o pompom no papelão, tá? Então, se você quiser ver como que é, vai lá, clica na aba vídeos aí e vai na almofadinha sol. Quanto mais voltas você der aqui, maior vai ficar o pompom. Eu fiquei conversando, nem sei quantas voltas que eu dei aqui, mas eu circulei esse tanto aqui, ó. Vou cortar. E aí, eu vou pegar esse fiozinho aqui, que eu cortei no início, vou tirar meu dedo do meio aqui, ó. E aqui tô sozinha, né? Se tiver alguém aí pra te ajudar, pra dar um nozinho aqui, mais fácil. Como eu tô sozinha aqui, eu vou dar um nozinho aqui no meio. Ó, e agora eu posso tirar os meus dedinhos. E agora eu vou reforçar esse nozinho aqui. Ó, vou apertar ele bem e vou dar mais um nó. E aí, tá assim. E agora, a gente faz o quê? A gente corta essa parte aqui da lateral, onde a gente deu as voltas. Corta todos. E do outro lado também. Gente, eu não sabia fazer pompom. O meu dava tudo errado. Eu fazia essa parte aqui, e aí, nessa parte aqui, ele não fica muito bonito. Olha aí. Fica essa coisa aqui. Ó, os nossos fiozinhos que a gente amarrou. Fica essa coisa aqui. E aí, eu ficava frustrada aqui, né? Achando que tinha dado errado e não sei o quê. Agora, a gente sacode, ó. Vocês estão vendo que tá voando lã aí pra todo lado. Ó, a gente sacode, ele já melhorou o aspecto, ó. Olha aí que gracinha que já tá. E agora aqui, que vem o pulo do gato. A gente corta pra ele ficar redondinho. Ó, então, sem medo de ser feliz, você segura aqui nas alcinhas que você usou pra amarrar. E agora aqui, sem medo de ser feliz, a gente faz o quê? A gente corta pra ir deixando ele certinho e redondinho, tá? Não tem medo, não vai dar errado. Só não corta muito no pé, né? Que senão ele vai correr risco de soltar. Mas assim, aí agora aqui é só a gente cortando, olhando, cortando e olhando até ficar bom. Então, eu vou fazer todos os cortes no meu aqui, até ficar bom. E aí, eu já trago pra mostrar pra vocês, pra gente colocar no nosso coelhinho, porque essa é a última parte que falta. Finalizado aqui o nosso pompom, e ele ficou assim. E agora aqui, com esses fiozinhos que sobraram, é só a gente colocar bem no meio e amarrar. Então, eu vou fazer assim, ó, vou dobrar aqui pra me saber onde que é o meio certinho. Ó, e é mais ou menos aqui, então eu vou pegar um ponto aqui,
Ao contrário, né? Com a parte do pompom pra cima, assim. Então, assim, vou pegar uma perninha de cá e a outra perninha eu vou passar no outro ponto. Ó, eu fico com as duas perninhas pra baixo. E agora aqui, é só a gente dar nozinho. Eu acho assim bem mais prático de fazer. E o rabinho já fica aqui. Aí, esses pedacinhos que sobram, a gente pode integrá-los aqui no pompom. A gente corta mais ou menos aqui do tamanho, ó. E aí, eles ficam disfarçadinhos aí no pompom. Ó, então, fica assim. E aí, dá pra gente colocar o nosso copinho aqui. Prontinho. Fofo, né? Ai, essa carinha ficou um amor. Aí, super prático. Você gostou de executar essa peça? Que cor que você fez o seu porta-copos? Me conta aqui nos comentários que eu sempre adoro saber qual foi a experiência de vocês ao executar cada uma das receitas aqui do canal. Se esse foi o seu primeiro vídeo, aproveita para conhecer os outros conteúdos que tem por aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Obrigada também por executar essa peça fofa. Se você for postá-la no Instagram, me marca, tá? @elida.amanitacrochê. Aproveita e me segue por lá também, que tem muitos stories todos os dias, tem receitinhas no feed, tem muito conteúdo bacana por lá também, extra. São coisas que às vezes eu não trago pra cá. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, tchau, crocheteiras e crocheteiros também.